Durante a votação da medida que proibiu Jair Bolsonaro de realizar lives nos palácios do Alvorada e do Planalto, como disse o Schelp agora, um gesto feito pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, virou alvo de críticas e interpretações nas redes sociais. Na ocasião, o ministro Carlos Orbach abriu divergência no assunto e, ao terminar seu voto, Moraes passou a palavra para a ministra Maria Cláudia Buchianeri, realizando na sequência o gesto de degolar, passando a mão diante do pescoço. Acompanhe. Agradeço o ministro Carlos Orbach, que acompanhou a divergência do ministro Raul Araújo. Ministra Maria Cláudia Buchianeri. Obrigada, presidente. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas. A imagem foi amplamente divulgada no Twitter e o ministro se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Diversos internautas viram o gesto como possível falta de parcialidade, ameaça ou até tentativa de intimidação. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. É, no mínimo, uma falta de decoro, né? Esse gesto foi muito comentado aqui. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. É um momento tenso, são os momentos finais aí da campanha eleitoral e o presidente do TSE faz malabarismos para tentar trazer credibilidade para o processo eleitoral. Esta é a verdade. Sobre o gesto, um deputado, o primeiro deputado cassado, ele foi tirar uma fotografia, vestiu a casaca, aquele terno, né, antigo de ocasiões especiais, mas ele estava de samba canção, de cuecas. O fotógrafo falou que tiraria a foto apenas da cintura para cima, afastou a câmera e tirou de corpo inteiro. Ele foi cassado. O mandato dele foi extinto da Câmara dos Deputados sobre isso. Depois da TV, no plenário do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos tomaram outra dimensão. Dizem os deputados que houve uma parlamentarização do Supremo Tribunal. Tudo isso para mostrar que a luz azul das TVs, né, muda o ego das pessoas e chega ao Supremo. Então, é importante que se cuide quando se trata de uma sessão oficial presidindo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Logo, os assessores explicaram ali que ele faria o gesto para um assessor que não entregou um documento a tempo, algo assim, mas o que fica mesmo é esta imagem do corte no pescoço, que não deve ser usada nem de brincadeira, tamanha a força de expressão que é um ato assim. Este é o ponto do Moraes. Sobre o julgamento, queria dizer o seguinte, a reeleição ela foi incluída na Constituição depois do processo constituinte, né? Então ficou meio sem regulamentação, a emenda do Mendonça Filho lá de Pernambuco. E esta falta de regulamentação provocou dificuldades, porque no primeiro mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu a reeleição e fez uma reeleição sem absolutamente nenhuma regra, fazendo tudo. E aí houve mudanças de lá para cá. Hoje, o presidente da República tem, por exemplo, que pagar, o partido paga, né, a despesa de campanha paga, os deslocamentos nos jatos presidenciais, né, no Aerolula, que foi comprado na Aerolula, que é um avião muito confortável, e paga combustível, paga a alimentação, estadia para os seguranças e assim por diante, ou seja, já existe uma diferença. É verdade que a Constituição fala em equilíbrio, ou seja, todos teriam que ter a mesma força para disputar as eleições. Mas veja bem, se é assim, por que um partido tem mais dinheiro do que outro? Por que um candidato fica com mais dinheiro do que outro do partido político, né? O partido recebe lá 6 bilhões de reais, ou os partidos. E a divisão não é entre candidatos, mas leva em consideração o número de deputados, o número de senadores, e foi uma lei votada pelos grandes partidos. Na época, o MDB falou, não, tem que ser pelo número de deputados. O MDB tinha o maior número, né? A coisa mudou. Hoje que tem mais dinheiro é o União Brasil, segundo o PT. Então, há aí um desequilíbrio. O Lula tem muito mais dinheiro para gastar do que o presidente Jair Bolsonaro. Isso é um desequilíbrio. Há também a disputa por rádio e TV, o tempo do horário político. Os partidos maiores têm mais tempo, há um desequilíbrio. Então é preciso ver isso também. Todos terão acesso ao mesmo dinheiro, o mesmo valor e a mesma horário de rádio e TV.
mas existe uma lei. Mas quem garante esse equilíbrio é a Constituição. Então está tudo errado. Agora, ao particular, o Palácio do Planalto está certo. Não se pode usar o Palácio do Planalto como palanque e como estrutura para se fazer política, fazer uma disputa eleitoral. Mas estamos falando do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Mas enquanto o presidente está lá, é da família dele. Ele que decide quem entra, não precisa fazer a agenda, ou seja, é um local particular. E a gente entra lá e vê o carrinho da filha para andar, aquele carrinho de brinquedo, a bicicletinha dela, a bicicleta da família, o carro da família, a piscina aquecida, mas é uma piscina particular, que o presidente inclusive mandou desligar o aquecedor para não gastar recursos públicos, né? Mas não me consta que numa entidade pública, numa instituição pública, tem piscina, carrinhos e brinquedos de filho e assim por diante. Não tem, então lá não é uma instituição pública, lá é a residência de alguém, que no caso é o presidente Jair Bolsonaro. Várias empresas, elas têm residência para diretores e tal. Não significa que é do diretor, mas enquanto ele for diretor, ele tem aquela residência, até carros, né? E é dele, enquanto estiver com ele, ninguém pode entrar, assim como aluguel. Se você tem um apartamento alugado, né, senhorio, você não pode ir lá enquanto o inquilino está morando. Então, é uma verdade isso, já passou pelo TSE, pelo Supremo, né? Então, essa é a realidade e a distorção da decisão do TSE. A análise agora é da Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o Alexandre de Moraes, ele deve achar o máximo, né, que todo dia todos estão falando dele. Eu acho que o nível de narcisismo desse ministro, não juiz da Suprema Corte, mas ministro, um ministro político, um ministro ativista, o narcisismo, ele deve ser desse tamanho, ele achar o máximo, que todos nós falamos dele o tempo todo, seja por causa de gestos esdrúxulos como esse, seja por causa de canetadas inconstitucionais, falas absurdas ou pela pompa de imperador que foi a festa, né, para celebrar aí a presidência do TSE. E, infelizmente, ele vai continuar totalmente sem freios, fazendo gestos, dando canetadas inconstitucionais, se achando o dono do Brasil, porque o senador Rodrigo Pacheco continua se escondendo atrás da sua inacreditável e imensa covardia em não colocar o que o povo está pedindo, que é um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes para votação no plenário do Senado. Sabemos que esse ano praticamente está morto em relação a isso, mas nós devemos continuar batendo nessa tecla. E é engraçado também que eles falam, né, que as bancadas das instituições representam as instituições, e nesse caso, essa bancada aí do TSE representa exatamente, deveria representar a seriedade do TSE. Porém, quem leva o TSE a sério? Tente explicar o TSE para um americano, para um canadense, para um alemão. É uma jabuticaba sem pé nem cabeça que nós temos no Brasil e hoje, infelizmente, é usada como uma arma política. Só isso, né? Deveria ser uma instituição para organizar as nossas eleições e desde 2018 ficou mais claro que eles também no TSE não aceitaram o resultado daquela eleição e entraram aí num campo de ativismo e militância. O Palácio da Alvorada, como o Zé estava dizendo, né, que é a residência do presidente, não pode ser usado pelo presidente, mas o TSE pode ser usado como palanque para esse tipo de gesto, que se foi para um assessor, se foi para um deputado, se foi para qualquer pessoa ali, ele sabia muito bem que ele estava sendo filmado, e esse gesto é um gesto grotesco, um gesto agressivo, e não deveria
ter sido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, em hipótese alguma, nem se fosse de brincadeira. E para finalizar, Vitor, quanto à nossa enquete, né, se Alexandre de Moraes é suspeito para sentar, acho que para presidir o TSE, eu acho que Alexandre de Moraes é suspeito para sentar numa cadeira tão importante como uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, cometendo tantas ilicitudes, tantas inconstitucionalidades e tantos atos políticos.